Estamos aqui para iniciarmos um trabalho de escola dominical no lar. E com isso vamos fazer uma oração para iniciarmos este trabalho. Soberano nosso Senhor Deus, te agradecemos por estar aqui, Senhor, por este trabalho, Senhor Deus. Estende tuas mãos, Senhor, sobre essa transmissão, Senhor, sobre cada componente da tua casa, Deus. Que esse trabalho seja feito para a honra e glória do teu nome. Que cada vida, Senhor, esteja desejosa para aprender a tua palavra, Deus. Vai nos ajudando, Senhor, a ensinar esta palavra, Deus, para que cada um possa compreender. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido está conosco nosso irmão Sebastião, dirigente da escola dominical local. E com ele vai começar os hinos congregacionais. Amém. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvaremos ao Senhor com o hino da harpa cristã, de número 192. Glórias a Deus. Hino de número 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor no Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glórias a Deus. Vamos ainda louvar o Senhor com mais um hino. Você que está aí em seu lar, louve ao Senhor juntamente conosco, para a honra e a glória do seu santo nome, pois somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Glórias a Deus.
Vamos louvar o Senhor com o hino número 344 da nossa harpa cristã. Glórias a Deus. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde estás, meu Jesus? Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me em teu grande amor desfrutar. Não mais me esconda teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol, a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus. Graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, gostaríamos também de, por meio dessa transmissão, esclarecer algumas dúvidas sobre os irmãos, sobre a escola dominical, como vai ser procedida. Meus irmãos, a gente está fazendo essa programação para que a igreja tenha acesso ao estudo da lição, não só apenas para que fique algo restrito ali, os irmãos tenham apenas a lição para estudar em casa, mas que tenha outra forma também de estar aprendendo a palavra de Deus. Então, gostaríamos de estar ensinando. Também no próximo domingo estaremos trazendo essa transmissão, só que de outra forma. Tentaremos trazer algo que traga todos os jovens também para esse conhecimento da palavra de Deus, o assunto que eles estão estudando. Então, a gente vamos estar aperfeiçoando cada vez mais para que toda a igreja possa ter acesso ao ensino da palavra de Deus, né? Então, desde já também quero dizer que estaremos presenteando os jovens que participarem dessa transmissão. No final vamos deixar algumas perguntas, e essas perguntas vão valer alguns pontos para que a gente possa depois
presentear os jovens que participaram e que estão estudando na sua casa a lição da escola dominical. Lembrando também que essas perguntas que a gente colocar, tenho certeza que nem todos os irmãos vão estar ao vivo no momento, né? Mas eles poderão responder durante a semana, vão poder rever a aula durante toda a semana e com isso podem responder durante o período da semana. No final da semana fechamos a transmissão e com isso vemos quais os irmãos que participaram para fazer a marcação dos pontos dos irmãos. Então a pergunta será apenas para responder para os irmãos que são das classes jovens, mas qualquer pergunta durante a aula pode ser respondida por qualquer irmão da igreja. Pois bem, então a lição que vamos estudar é a lição de adultos, mas os jovens podem ler a lição deles normal na sua casa, para depois a gente fazer o questionário. Então a lição de adulto é a lição número 6, que tem por título a condição dos gentios sem Deus. Então a lição que vamos estar estudando na lição número 6 já foi passada as outras demais lições. Acredito que os irmãos estão com a lição em casa, então deram para ter conhecimento do que foi os outros assuntos, né? E também vai estar sendo mostrado aí o textual dessa lição, que nos diz assim: portanto, lembrai-vos vós de que vós noutro tempo ereis gentios na carne, e chamados à incisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feitos pela mão dos homens. Efésios capítulo 2 e versículo 11. Então aí já vemos que essa lição quer trazer a condição dos gentios acerca da circuncisão, né? E verdade prática nos diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornam-se descendência de Abraão e herdeiros dessa promessa. Então, a leitura também bíblica em classe se conta no livro de Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12. Depois vamos para o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 11. Então, gostaria também que nosso dirigente da escola dominical estivesse fazendo essa leitura. Amém. Vamos fazer a leitura da preciosa palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 diz assim: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar então. Soberano Deus, Senhor, te agradecemos pela leitura dessa palavra, Jesus.
que aqui nos foi dada, Deus, que essa mesma, Senhor, venha ser aplicada em nossos corações aqui nesta manhã, Senhor. Que cada aluno, Senhor, possa compreender a Tua vontade, Deus, que cada um de nós podemos, Senhor, entender o Teu real querer, Senhor, entendermos a situação que se encontramos diante da Tua presença, Deus. Deus querido, nos traga, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações nessa manhã. Tudo isso pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, irmão, como já vimos aí, a lição de hoje ela vai falar acerca dos gentios sem Deus, mas esclarecendo a respeito dos incircuncisos e da circuncisão, que foi o povo de Israel que estava separado de Deus no momento que eles não tinham ainda um mandamento de Deus, e Deus ele faz essa circuncisão para que o primogênito fosse separado, assim ao nascer ele já fosse separado por Deus, isso como um sinal de esperança de Deus e a promessa também que Deus tinha feito ao mundo, como a gente viu em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 2. Então logo estudaremos a respeito dessas circunstâncias, né? Então o primeiro ponto ele vai falar sobre os chamados à incircuncisão, que nos diz assim: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, como está se referindo aí no versículo 11 da nossa leitura. Então a gente vê que quando Deus estabelece esse mandamento que deveria ser feito, a circuncisão, logo a gente vê que cria-se uma característica entre o povo, de forma que seja cultural, onde as pessoas não só um mandamento espiritual, mas se tornou algo cultural entre as pessoas ali. A gente vê isso mais claro no Novo Testamento. Então a gente vê que as pessoas ali começam a desprezar aqueles que não faziam a circuncisão, eram desprezados, que logo eram chamados de gentios. Então esse povo era desprezado porque eles não fazia parte dessa promessa, não fazia parte dessa circuncisão. E aí tem a primeira parte explicando sobre isso, e diz assim: o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúsculo do órgão sexual masculino. Era prescrita na lei como um sinal eterno de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascimentos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como um incircunciso, portanto excluído dessa aliança, né? Então vejam que todo esse procedimento que Deus estabelece para o povo, o homem ele deveria fazer isso para que ele passasse a ser herdeiro também dessa promessa, não apenas aqueles que nascesse israelita, mas todo aquele que viesse a estrangeiro que devesse ficar ali com o povo de Israel, né? Então o irmão também, nosso irmão Sebastião, vai comentar também um pouco sobre a respeito desse assunto. Então, meus amados irmãos, como já foi falado aqui, a circuncisão ela era importante, era um marco na vida do povo de Deus, dos hebreus, e era uma obrigação. A gente vai encontrar 145 vezes na Bíblia dizendo que os filhos de Israel tinham que serem circuncidados. E apenas durante, como está aí em Gênesis, capítulo de número 17, a partir do versículo 10, versículo 10 e 11,
fala ali que aqueles que não fossem circuncidados, no versículo 17, aliás, capítulo 17, verso 14 de Gênesis, diz que aqueles que se recusassem a serem circuncidados, eles eram penalizados com a morte. E isso se repete 145 vezes na Bíblia. Então, a gente observa também que durante a peregrinação no deserto, os filhos de Israel deixaram de lado a lei de Deus, né? Não obedecendo esse quesito, não circuncidando seus filhos. E quando eles chegam do outro lado do Jordão, Josué, quando eles chegam ali em Jericó, Josué no capítulo 5, verso 2, ele ouve Deus falando com ele, né? Deus fala com Josué e diz a ele que mais uma vez a nação deveria ser circuncidada, todos os filhos de Israel que havia saído do Egito. Não era que aqueles que já tinham sido circuncidados deveria ser circuncidado de novo, mas o que entende-se é que todos aqueles homens de guerra que saíram do Egito para Israel, eles morreram no deserto por desobedecerem a ordem divina, desobedecerem a palavra de Deus. E o que acontece é que as crianças que nasceram durante o tempo da peregrinação no deserto, elas não foram circuncidadas. Então Josué estava ali com jovens, adolescentes, crianças que nasceram durante essa peregrinação e não tinham sido circuncidados. E Deus reforça ali, esta palavra, essa ordenança, dizendo que eles deveriam todos ser circuncidados. Então, era necessário a circuncisão, como obrigação para aqueles que se diziam ou que queriam ser povo de Deus, especificamente para os hebreus, e aquele também que queria fazer parte deveria passar por esse ritual. Então, era algo de fundamental importância na vida do povo de Deus, que deveria ser obedecido. Verdade, amém. Então, podemos resumir que a circuncisão era um sinal como aquela pessoa estava ali fazendo uma aliança, aceitando aquela promessa, Estava ali aceitando claramente daquela promessa, fazendo parte daquela promessa ali como sinal também de que ela estava ali também se reconciliando com o nosso Deus, Então, isso aí era o conceito de circuncisão naquela época. Então vamos ver também a respeito agora sobre o significado religioso que tem esse aspecto. Diz assim: seu significado religioso aponta para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança purificação requerida ao povo de Deus escolhido, Então veja que todo o povo de Deus ele necessitava fazer essa circuncisão, também apontando para uma eventual santificação do povo ali, quando eles aceitavam a fazer essa cerimônia. Também diz assim: era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Ou seja, eles achavam a circuncisão algo tão santificado, tão sério, que para eles, as pessoas que não eram circuncidadas, eles não queriam sentar na mesa, estar perto ali, porque para eles aquelas pessoas eram impuras. Não tinha uma aceitação ali no povo de Israel entre os judeus. Então veja que o povo escolhido de Deus era necessário fazer isso também como um sinal de santificação. E é interessante que o autor aqui ele deixa claro no livro de Atos 11:3,
a gente vai ver que Pedro ali, ele também não estava aceitando tanto ainda essa promessa, mesmo nosso Senhor Jesus Cristo já vindo, mas ele ainda não tinha entendido bem a respeito do que era a circuncisão. Então veja que logo Deus manda ali uma visão através de Pedro e começa ali mostrar como realmente deveria ser feito a circuncisão para o povo de Deus, né? Então veja que todo esse ritual religioso trazia uma separação entre o povo. Começava a colocar barreiras espirituais ali entre o povo, de modo que não era apenas só algo religioso, se tornava algo regional, se tornava algo que ia além das fronteiras estabelecidas pelo nosso Deus. Então veja que quando Jesus vem, ele começa a fazer algumas modificações a respeito desse assunto. Irmão Sebastião. Então nós vemos aí a importância desse ato, né, que era a circuncisão, mas nós vemos também aí que o judeu, o quanto eles levavam a sério em alguns momentos, visto que a própria lei de Deus, ela dizia que aquele que negligenciasse isso, que se recusasse, ele era morto. Mas quando Jesus vem, né, na nova aliança, isso muda. Glórias a Deus, porque às vezes se fazia um ato físico externo, né, mas apenas como obrigação, mas o coração estava longe de Deus. Então, a gente vai ver que quando Jesus vem, aqui no quarto subtópico, diz que a circuncisão na nova aliança, o assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios, conforme Gálatas 5, verso 2 e 3, Filipenses capítulo 3, verso 2. Em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme está em Atos, capítulo 15, versículo 1 em diante. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, Atos 15, 28 e 29, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, conforme Filipenses 3 e 3. Então, na nova aliança, isso aqui é tornado um ato espiritual. Aqueles que realmente se converteram a Cristo, né, que crucificaram com Cristo a velha natureza, que nasceram de novo, segundo a palavra de Deus, né, se tornaram novas criaturas. O Espírito Santo de Deus passou a habitar na vida deles, e este é o sinal. O Espírito Santo, né, na vida do cristão, é um sinal tanto para ele como para o mundo, para os de fora. É um sinal de que ele é propriedade peculiar de Deus, e não um sinal físico que alguém fazia, ou que os pais faziam, mas às vezes quando crescia ele desobedecia. Então, o Espírito Santo é quem nos outorga esta nova aliança, é quem nos dá esse direito de sermos chamados, como disse João no capítulo 1, de sermos chamados filhos de Deus, né? E é quem faz com que
tanto nós mesmos sentimos isso, como o mundo que nos observa, que somos de fato pertencente ao povo de Deus, que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Verdade, né? Muito bem. Então vemos aí, resumindo, que na nova aliança passa a ser no momento quando a gente aceita a Jesus. Então já estamos transformando o nosso caráter, já estamos transformando, como está falando em Filipenses capítulo 3 e 3, né? Então veja que não é algo só apenas na carne, né? Então a gente vê também que esse sinal ainda hoje e perpetuamente será simbolizado. Quando a gente aceita o nosso Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, então estamos estabelecendo ali uma nova aliança, um novo concerto com o povo de Deus. Então veja que a gente pode classificar isso como algo que ainda hoje acontece. Quantas pessoas hoje estão presas a ritualismo, né? Quantas pessoas hoje estão presas a uma certa dominação que prega aquela forma de crença a ponto de que aquilo ali pode impedir até a salvação dela, né? A gente vê congregações muitas vezes que diz: mas você pecou, agora você não tem mais perdão dos seus pecados. Você cometeu esse erro, então você não pode mais ser perdoado por conta disso. Então veja que quando Deus estabelece essa nova forma, esse novo concerto, a gente vê que Deus ele traz a sua soberana graça sobre o seu povo, de forma que essa circuncisão torna-se algo tão glorioso para o povo de Deus que não só abrange os judeus, né? Que a gente sabe que a circuncisão era para os judeus. Então os povos vizinhos não tinham essa cerimônia a ponto de se alinhar com o nosso Deus e fazer parte da promessa de Abraão, né? Então veja que quando Cristo vem, ele estabelece a salvação através de Jesus Cristo, a ponto que essa salvação ela traz a toda a humanidade. Então esse concerto entre o homem e Deus ele passa a ser com todo o povo. Ele passa a ser um concerto que não fica restrito aos judeus, não só restrito ao povo de Israel, mas sim todas as nações, todos os povos serão alcançados. E aí a gente vê também um cumprimento dessa promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Quando Deus disse assim que em ti serão benditas todas as nações. Então vem o nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua linhagem. Através disso a gente consegue alcançar a salvação. E hoje nós somos alcançados, eu, você, na sua casa, e todos aqueles que querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então veja que essa aliança passa a ser agora algo mundial, e não só também, queria deixar claro aí, não só também restrito, mas agora aos judeus e ao povo de Israel, né? O segundo tópico. Então, meus irmãos, graças a Deus, né, pelo que já foi falado, nós vimos aí essa mudança no interior daqueles que aceitam a Jesus, que lhe garante também esse direito de ser chamado filhos de Deus. E isso é algo maravilhoso para nós, né? Louvado seja Deus. Diz aqui no segundo tópico que estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte o apóstolo Paulo ele aponta a situação dos gentios naquele tempo. Estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa. Aí fala aqui que no primeiro subtópico, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação
também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra, conforme Hebreus capítulo 8, verso 8 ao 10. Então veja aqui, meus irmãos, que algo maravilhoso aconteceu através da morte de Cristo. Nós que não éramos igreja, né, não éramos judeus, éramos considerados gentios, estávamos separados das promessas da comunidade de Israel, não tínhamos parte, né? Através da morte de Cristo na cruz do Calvário, todos nós que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, hoje temos esse direito, glórias a Deus. Então Cristo, ele cumpriu essa lei por nós, né? Nós que estávamos sem lei, ele cumpriu e nos garantiu esse direito de hoje também, né, fazer parte das mesmas promessas, das mesmas bênçãos que Deus designou para o seu povo. Também hoje elas recaem sobre nós, através da fé em Cristo Jesus. Também somos comparados ou chamados de filhos de Abraão, né? Então hoje nós também, pela misericórdia de Deus, né? Porque foi Deus que teve misericórdia de nós, enviou seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, para nos garantir este privilégio de sermos seus filhos. E como já disse anteriormente, a prova disso é que o Espírito Santo de Deus está em nosso coração, louvado seja Deus, está dentro de nós, e Ele é quem nos diz, é quem nos dá essa condição de sermos chamados filhos de Deus. Amém, glória a Deus. Então vemos que essa aliança, né, em Cristo Jesus também não nos dá o direito de apenas não ficarmos sem fazer nada, né? Não quer dizer que agora não existe mais a circuncisão, então não quer dizer que a gente não tem mais o direito de não fazer nada para com o Senhor, de não fazer nada em respeito de uma aliança com Deus. E sim, é claro, temos e sim os nossos deveres para com o nosso Senhor, a ponto que obedecemos a sua palavra. Então, quando a gente obedece a sua palavra, estamos confirmando esse concerto que estamos fazendo com o nosso Deus. Também quando nós batizamos nas águas, também estamos confirmando esse concerto que estamos aceitando para com o nosso Deus. Então veja que o cristão, ele não pode ficar restrito apenas a aceitar a Jesus como Salvador e fazer parte dessa promessa. Ele precisa também fazer todo o processo que um cristão deve fazer: o batismo nas águas, a Santa Ceia. Então o crente, ele precisa fazer sim, tem também uma responsabilidade sim, hoje, o cristão de hoje, a respeito para com o nosso Deus. Ele também fala aí sobre esse aspecto dessa promessa, que diz assim: uma vez separado da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários aspectos de Deus. Ou seja, os gentios naquela época ainda não se tinham os aspectos da qualidade do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, a grandeza e a graça de nosso Deus. Ele diz ainda, logo contra os patriarcas israelitas, esses aspectos giravam em torno de uma grande promessa e de um advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraânico, o pacto mosaico e o pacto davínico. Diz ainda, esses pactos eram retriações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles, por consequente estavam alienados de qual a promessa ou a esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo,
é revelada o grande amor divino. Então é só um complemento do que aquele que eu estava falando. Então veja que os gentios ali, eles não estavam cientes de tudo que estava acontecendo. Os gentios não tinham acesso ao nosso Deus. Os gentios não tinham acesso à soberania e à salvação através de nosso Deus. Então veja que quando Cristo vem e faz esse pacto com o povo de Deus, então veja que eles conseguem alcançar o amor de Deus. Veja que o povo de Israel, quando começa a reconhecer esse pacto com o nosso Deus, a gente vê as grandes mudanças através da história da humanidade, né? A gente começa a observar que o povo de Israel passou a ter relações, por exemplo, com os samaritanos, coisa que Jesus foi quebrando isso aos poucos. Então veja que tudo isso era algo que estava restrito apenas ao povo de Israel. Esse amor de Deus era algo que estava restrito apenas ao povo que servia e que fazia parte da promessa de Abraão. Então a gente vê também que em Cristo Jesus todos somos alcançados. Então não existe aquela pessoa que possa dizer hoje: ah, mas eu cometi tal delito, tal pecado, eu não posso mais fazer parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Mas a gente sabe que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então não só é apenas aquele pecado que você comete hoje e possa dizer assim: não, eu estou inaliado à promessa de Deus, eu não faço mais parte desse concerto. Mas sim, no momento que a gente peca e reconhece o nosso pecado e pede perdão a Deus, nós estamos sim ainda fazendo parte dessa promessa, dessa salvação que o nosso Jesus nos dá. Então Jesus, ele a promessa de Jesus, ele não só purifica a salvação através de Jesus, ele não só purifica o pecado que você atual, mas sim todo o pecado, todo aquele delito que você cometer futuramente. Então a gente estamos aliados agora com a promessa em Cristo Jesus, né? E o terceiro, ele vai falar sobre sem esperança e sem Deus, que era o povo dos gentios. Eu gostaria também que o irmão comentasse sobre essa parte. Pois é, meus irmãos, como o apóstolo Paulo disse aos Efésios, a gente já viu que haveria um grande debate entre eles acerca da lei e da circuncisão. E o apóstolo Paulo, ele explica claramente na carta aos Efésios que outra hora sim, como diz em Efésios capítulo 2, nós estávamos separados, né? Nós estávamos distantes, nós estávamos mortos, né? Porque a morte espiritual, ela significa separação de Deus. Então, aqueles que estão separados de Deus, espiritualmente, eles estão mortos, né? Assim como a morte física é a separação da parte material da imaterial, que é o espírito, a morte física também é a separação de Deus. Então, quando a gente está separado de Deus, está morto espiritualmente. Mas Paulo diz que nós que estávamos mortos, fomos vivificados. Ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Capítulo 2, versículo 1 de Efésios. E no versículo 2 ele diz assim: nos quais anteriormente andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então a gente andava dessas formas. Então, mas hoje, né, através de Cristo, nós que estávamos longe de Deus, chegamos perto. Então, como já foi falado aqui, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, conforme o capítulo 2 e o versículo 12. Desprovido de esperança,
A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas, conforme os Salmos 130, verso 5, Jeremias 17, 7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que destacava a possibilidade de uma vida além túmulo, Atos 17, verso 18 e 32, e que, consequentemente, pudessem ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, quando Deus fala para Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra, então era um plano de Deus incluir todos. Eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Então, por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Isso é muito interessante, né? A gente que conhecemos a palavra de Deus, e como eu já disse, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, uma vez que aceitemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, né? Ganhamos como penhor, como garantia, o Espírito Santo de Deus. Isso nos dá esperança também de um dia, quando esse corpo nosso tombar, a gente irmos morar com Cristo. Louvado seja Deus. E esta segurança é que nos faz caminhar, né? É que nos faz nos alegrar, que nos dá certeza de dias melhores. Porque quem não tem essa esperança, mesmo diante de um caos, né, de uma situação como estamos vivendo hoje atualmente, as pessoas ficam amedrontadas porque toda a sua esperança está aqui na terra. Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, ele nos garante que o melhor ainda está por vir. Louvado seja Deus. Por melhor que seja a vida que alguém venha viver aqui nesta terra, né, separado de Deus, a vida com Deus é melhor. Não tem ouro, não tem prata, não tem carro, não tem casa, não tem riqueza que compare com a presença de Deus na vida da gente. Então, essa esperança nós temos, né, que nos dá essa confiança de um dia estarmos com Cristo, porque nós, separados de Deus, não tínhamos essa convicção, não tínhamos essa certeza. E essa falta de confiança, essa falta de esperança em Deus, que faz com que muitas pessoas tirem suas próprias vidas, cometam suicídio, porque não tem segurança. Quando a terra foge dos seus pés, né? Quando ele perde os alicerces, quando eles são contrariados, quando eles são decepcionados, né? Quando as suas experiências falham, aí vem a tristeza, vem a decepção, vem a vontade de morrer, que na verdade ninguém quer morrer. A pessoa não queria passar por aqueles problemas. Então o que é que acontece? Por não ter essa esperança em Deus, de dias melhores, por não ter o próprio Espírito Santo de Deus dentro de si, alegrando, fortalecendo, encorajando, as pessoas chegam ao ponto de tirar a sua própria vida. Mas glórias a Deus, que através de Cristo Jesus, nós que outra hora estávamos sem esperança, hoje nós temos esta garantia, né? Porque não pelos nossos atos, mas pelos atos de Cristo realizados lá na cruz do Calvário, Deus nos concede esse direito. Amém? É verdade.
verdade. Então, para concluirmos a respeito desse assunto, eu achei uma parte interessante aqui da lição, que o comentarista ele faz assim, na conclusão, diz assim: um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluindo a esperança da promessa e nos revela a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então veja que Jesus ele faz agora uma parte diferente. Jesus vai lá no coração de cada um de nós e nos coloca esperança. Jesus vai no coração de cada um de nós e nos traz a salvação. Jesus vai no coração de cada vida e transforma ela por completo. Não só a sua vida física ou material, mas vida também espiritual, né? Então veja que Cristo é a nossa esperança, que Cristo ele é a salvação para este mundo. E como a gente já está acostumado a dizer, né? A igreja está usando que Cristo é a esperança para o mundo, Jesus é a cura para este mundo. Então, em Cristo Jesus podemos todas as coisas, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus fazemos parte dessa promessa e em Cristo Jesus um dia também moraremos juntamente com o nosso Deus. Então, meus irmãos, a gente para encerrar também, a gente vai deixar algumas perguntas para os irmãos que a respeito da circuncisão. A primeira será direcionada aos jovens que estudam a lição de juvenis, que é a respeito que eles estudaram o tema sobre a crucificação de Jesus, que diz assim a primeira pergunta: que pessoas Jesus se dirigiu quando estava sendo crucificado? Então tem aí a primeira pergunta para os jovens responderem aí durante a semana. Se quiserem responder agora, a gente já pode estar observando. E também a segunda pergunta que ficará direcionada para eles cite 2 eventos que se contrastam com as pessoas em comportamento a Jesus Cristo. Dentro da lição vocês vão ver 2 comportamentos diferentes que as pessoas tiveram com Jesus, quando receberam Jesus e na crucificação de Jesus. Tiveram 2 comportamentos diferentes. Então vocês vão estar aí anotando e escrevendo na resposta, deixando aí o comentário sobre essas 2 perguntas. Que pessoas se dirigiu a Jesus e também como as pessoas se comportaram, quais os 2 tratamentos que as pessoas tiveram a respeito de Cristo Jesus, né? E para a lição de jovens e adultos também que estudam, no qual foi a lição de hoje, vocês vão responder também, citar 3 eventos, 3 aspectos que giram em torno da promessa e do advento do Messias. Qual foi esses 3 aspectos que a lição passou a respeito dessa promessa e do advento do Messias? E também vão estar citando na lição qual foi a relação religiosa dos gentios, ou seja, qual é a relação que o povo de Israel tinha com os gentios. Então vocês vão estar respondendo a lição também, ela nos dá uma pista a respeito desse assunto. E com isso a gente vai estar marcando todos os jovens que participaram da transmissão, e os irmãos também podem estar respondendo, e com isso vamos estar marcando e dizendo aqui qual foram os irmãos que participaram durante a semana, né? Então que Cristo Jesus nos abençoe, que Jesus nos ajude a fazer a sua vontade, nos ajude a fazer este trabalho com a melhor forma possível, para que a palavra de Deus seja pregada a todas as nações, para que a palavra de Deus possa chegar ao coração de cada vida, e que o principal, a gente possa compreender o que é que Deus quer para a nossa vida, que a gente seja rico na palavra de Deus e rico no conhecimento de Deus, para que a gente não possa estar sujeito, como a palavra de Deus nos diz, que o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Quantas pessoas não estão se perdendo hoje em dia por não estar estudando a palavra de Deus, por não estar buscando compreender
a palavra de Deus. E com isso vamos encerrar com a oração com o nosso dirigente. Amém, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por esse trabalho, pedindo aos irmãos também que continuem orando por nós, para que nós possamos dar continuidade a esta obra, né? A obra de Deus, ela não para. E você que tem a sua lição em casa, estude. Ela é importante para a sua edificação espiritual. Amém? Então oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por este trabalho realizado nesta manhã. Deus eterno e santo, te pedimos, meu Pai, segundo a tua misericórdia, que o Senhor vá de encontro com cada um dos teus servos e servas, meu Pai. Deus, daqueles que estavam assistindo, aqueles, meu Deus, que vão assistir depois ou que também ou talvez nem vão assistir, mas estão precisando da tua ajuda, do teu consolo. Deus eterno e santo, pedimos também a tua bênção, meu Pai, sobre a vida do nosso pastor presidente, Ailton José Alves, do nosso pastor local, Deus, de toda a nossa nação brasileira, dos nossos governantes. Deus bendito e santo, abençoa, Pai querido, a nossa pátria, que a tua paz possa reinar em cada coração, em cada lar, em cada família, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus.